Olá! Eu sou a professora Fernanda Ribeiro, professora de Redação em Língua Portuguesa do Colégio Força Máxima, e hoje eu tô aqui pra gente dar continuidade aos nossos estudos do 8º ano de redação sobre documentário. Na semana passada a gente estudou juntos, trabalhou juntos o capítulo 16. Se eu ficar olhando pra cá, é porque eu tô olhando o slide que eu programei pra passar na aula, só que eu não tô conseguindo gravar pelo computador, então eu tô gravando pelo celular. Deixo aqui também um pedido de desculpas antecipado, caso vocês ouçam algum barulho, enfim. Os meus vizinhos, eles não conseguem, às vezes, colaborar muito com as minhas aulas. Peço desculpas por eles e por mim também, caso alguma coisa dê errado. Bom, então semana passada a gente fez o primeiro capítulo sobre o documentário, que foi o capítulo 16. Esse capítulo foi super interessante, porque a gente conseguiu definir juntos o que é um documentário, quais são as características. A gente conversou bastante sobre as etapas de um documentário. Então falamos sobre a pré-produção, aquela hora que a gente sentava para pensar no tema, quem ia participar do documentário, sobre a produção em si, a gravação do nosso documentário, tudo que a gente precisava colocar na gravação, se ia ter alguma imagem, se ia ter alguém narrando, se ia ter alguém dando algum relato, que pessoas seriam essas que dariam esses relatos, e finalmente a pós-produção, que seria a edição desse documentário, toda aquela parte de divulgação. Conversamos sobre a facilidade de divulgação de um documentário hoje em dia. Dito isto, hoje a gente vai para o nosso capítulo 17. E se você estiver acompanhando pelo seu material didático, pela sua apostila, pelo seu livro didático, eu tô seguindo capítulo 17, página 315 a 322. Então eu vou seguir aí essas páginas pra gente seguir o nosso conteúdo. Eu tenho também, como na semana passada, três grandes objetivos. O primeiro é a gente revisar um pouco esse conteúdo de documentário. Quero saber se você lembra o que é um documentário, quais são as características, o que diferencia um documentário de outros tipos de filmes, digamos assim. Quero também pensar, se eu for assistir um documentário, na semana passada eu passei um pedacinho de um documentário chamado Eu Favela. Eu passei um curtinho, porque senão ia pegar muito tempo da minha aula. E eu fiquei pensando, né? Quando você aí na sua casa, durante esse período de isolamento social, se você tivesse interessado e quiser assistir algum documentário, hoje inclusive a gente vai falar um pouco de outros documentários, como é que eu posso fazer para analisar essa estrutura? O que é que eu posso fazer para diferenciar um documentário do outro? Vou dar essas dicas hoje. E também, como a gente conversou bastante com o documentário, ele fala sobre história em alguns momentos, né? Eu quero pensar, eu fiquei curiosa e resolvi adicionar isso na nossa aula, que vamos conversar um pouquinho também sobre as grandes produções de documentários no Brasil. Como surgiu o documentário? Temos pessoas importantes aqui no Brasil que falam sobre documentário. O que vocês acham? Será que tem alguém aqui no nosso país que é referência em documentário, ou alguém que já foi premiado em alguma premiação muito importante? E aí, será? Vamos começar? Então, para começar nossa aula, eu resolvo, te convidar para a gente relembrar o que é um documentário. Na semana passada, naqueles slides que eu passei, a gente conseguiu definir exatamente o que é um documentário. O meu slide tá aqui do ladinho. E eu tô pensando, será que você, da aula da semana passada, dos exercícios, da aula ao vivo e tudo mais, conseguiu definir o que é um documentário? Pode ser com suas palavras, não precisa ser com as minhas palavras. Na minha cabeça, sempre que eu penso em documentário, e aí, sendo muito honesta, eu penso em alguém ou um grupo de pessoas, que produz esse documentário, fazendo uma visão, refletindo alguma coisa através da tela. Então, na semana passada, quando eu fiz aquela definição, eu coloquei assim, escrito, Por isso que eu tô lendo. O documentário é um gênero do cinema que tem como objetivo a apresentação de uma visão da realidade por meio da tela. Essa definição é uma definição ótima, porque é um gênero, do cinema, então eu tô falando de uma apresentação, por meio de uma tela. Isso é muito importante, a gente já conversou sobre isso semana passada, mas que eu tô apresentando uma visão da realidade. E aí hoje, já que a gente já definiu na semana passada o que é um documentário, quais são as características, eu acho legal a gente pegar essa questão da visão da realidade para conversar um pouco. Muitos alunos, eu até comentei isso na semana passada, eu vou ficar toda hora falando da semana passada, porque, relembrar, fazer um link. As nossas aulas, elas nunca acabam ali, elas continuam às vezes na vida e às vezes com continuidade de conteúdos. Enfim, na semana passada eu conversei com vocês que muitos professores de história, geografia, filosofia, em alguns momentos eles utilizam documentários nas aulas, e eu particularmente amava quando meus professores faziam isso. Não porque não era aquela aula tradicional, mas porque é uma aula um pouco mais dinâmica, A gente está assistindo alguma coisa, vendo algo diferente do professor, do quadro, da apostila, do livro, enfim. E muitas pessoas têm essa definição na cabeça, e é uma definição que vale a pena a gente perder um tempinho aqui, Não perder, mas a gente conversar um pouco. Qual é a grande diferença, O
documentário, ele tá explicitando, ele tá mostrando ali a realidade? Um documentário é um filme baseado em fatos reais? Muita gente pergunta isso. Professora, mas um documentário são filmes que expressam a realidade? Sempre que eu dou essa matéria, né, essa aula de documentário nas minhas turmas presenciais, sempre tem algum aluno que me pergunta. Então eu resolvi trazer essa pergunta para vocês. Depois daquela nossa aula da semana passada, se você tivesse hoje, né, conversando com alguém tivesse essa pergunta, você aí, do 8º ano, estudou documentário, já tá sabendo bem de documentário. Documentário expressa ou não expressa a realidade? E aí? Verdadeiro ou falso? Já te digo de antemão que é falso, né? O documentário ele não tem nenhuma obrigação de expressar a realidade. E por que não? Porque o documentário ele é uma expressão artística. E sempre que a gente está falando de arte, seja literatura, seja música, seja pintura, sejam filmes e documentários, o que vai prevalecer dentro dessa expressão é a visão subjetiva de quem está produzindo. O que é a visão subjetiva, Fernanda? É a minha interpretação sobre aquele tema. Então vamos colocar isso em planos mais limpos. Na semana passada, eu dei aquela ideia, né, que a apostila deu a ideia de vocês produzirem um documentário. A gente conversou de uma forma um pouco mais hipotética sobre obesidade infantil, que é um tema importantíssimo que deve ser tanto discutido na infância, né, com as próprias crianças, com os pais, com os médicos, com todo mundo. É um tema importantíssimo. E aí eu te pergunto, se eu fosse produzir um documentário sobre obesidade infantil, eu sou professora de língua portuguesa, professora de inglês, professora de redação. A minha visão sobre obesidade infantil, talvez ela não seja a mesma visão, por exemplo, de um médico pediatra que estuda, que trabalha, que convive diariamente com casos de obesidade infantil. Consegue perceber? A mesma coisa não seria a mesma visão de uma mãe que tem um filho que por algum motivo está sendo ali ficou obeso por questões de alimentação e tudo mais. Ou seja, nem sempre, e eu prefiro dizer que nem sempre mesmo, o documentário ele tem essa obrigação de expressar a realidade, por justamente ser uma expressão artística, por ser uma expressão subjetiva. O documentário que eu passei para vocês, o trechinho na semana passada, que foi o Eu Favela, ele é outro documentário muito importante pra gente ver essa questão. Tá, eu mostrei para vocês um documentário que eu tinha ali pessoas, né, personagens reais, relatando um pouco da vivência na favela, era aquela comunidade Chapéu da Mangueira, no Leme, aqui no Rio de Janeiro. E essas pessoas contavam um pouco, através da vivência delas, através, enfim, da experiência de vida delas, como é que foi a mudança da vivência dentro da favela, da comunidade, após a implementação das polícias pacificadoras. Ou seja, esse tipo de vivência, esse tipo de relato é um relato a partir da observação de pessoas que moram ali. Talvez se fosse a polícia fazendo um relato sobre a participação deles dentro da comunidade, seria um relato completamente diferente. Ou seja, para ficar bem claro, o documentário ele não tem a obrigação de expressar o real. O que acontece muitas vezes, que pode confundir, e tá tudo bem, é que é o seguinte, como um documentário ele não tem atores, atrizes participando, não tem normalmente pessoas encenando alguma coisa, né? A gente pensa então que aquilo ali é a realidade. E que, claro, é sim uma visão da realidade. A gente não pode ignorar o documentário. Ele é sim uma visão da realidade, mas ele não é 100% a realidade. Tranquilo? Vamos partir então. Já falamos sobre isso. Agora, a minha segunda pergunta, né, que foi uma pergunta que eu me fiz quando eu estava preparando essa aula para vocês, e que, engraçado, eu nunca falei sobre isso nas minhas aulas presenciais. Olha que legal, eu conseguindo incrementar o meu conteúdo aí, o meu repertório sobre documentário. Eu fui pesquisar como foram as primeiras produções de filmes brasileiros. E eu fiquei querendo saber, tá, mas legal, documentário, hoje em dia, eu tô aqui gravando a minha aula pelo celular. Falei com vocês na semana passada que hoje em dia, pelo advento da internet, é mais fácil, digamos assim, uma pessoa gravar imagens, produzir um documentário, publicar um documentário, né? A gente também conversou sobre isso. Mas quem começou a fazer isso? E eu vou ler um trechinho e a gente conversa em cima dele. O cinema chegou no Brasil em 1896, inicialmente com exibições em salas de teatro do Rio de Janeiro e depois em São Paulo, mas as primeiras imagens do cinema nacional foram produzidas no início do século XX por fotógrafos e cineastas brasileiros, em sua maioria como os irmãos Afonso e Pascoal Segreto. Esses dois nomes, Afonso e Pascoal Segreto, foram os nomes, assim, os nomes do cinema e do documentário no Brasil. Esses dois irmãos eram irmãos que vieram da França, que vieram da Europa, e eles gravaram as primeiras cenas dos filmes, enfim, na Baía de Guanabara. Eu sou professora do Força Máxima de São Gonçalo, e se você também é aluno do Força Máxima de São Gonçalo, você sabe que a Baía de Guanabara é o nosso
na nossa partida pro Rio de Janeiro, né? Eu trabalho muito no Rio de Janeiro, então toda vez eu tô passando ali, seja de barca, através de Niterói, ou seja, através da ponte Rio-Niterói, de carro, de ônibus. Se você é uma força máxima de outras unidades, você também provavelmente tem uma relação, né, com a Baía de Guanabara. Então, olha que interessante. Lá no século XX, há muito tempo, dois irmãos vindo da Europa usaram esse cenário da Baía de Guanabara, que pra gente hoje em dia é quase que um sinônimo banal, a gente quase não para pra prestar atenção, para admirar a beleza desse cenário, porque sim, é um belíssimo cenário, convenhamos, e eles trouxeram ali as primeiras imagens, os primeiros relatos deles chegando ao Brasil. E aí, depois de descobrir, né, como é que foi que começou o cinema, como é que começou o documentário no Brasil, eu fiquei pensando, legal, tá, mas e como é que é o Brasil em relação aos outros países? Será que o nosso país, ele tá numa lista legal, ele tá bem representado, ou ele ainda tá meio caidinho no quesito documentário? O que vocês acham? Vocês acham que o Brasil tá bem ou que o Brasil tá mal? E eu fui pesquisar. Eu achei uma frase. Eu queria que você pensasse nessa frase e pensasse aí se você concorda ou se você não concorda. Que no final eu vou dizer quem foi que disse essa frase e se essa frase é verdade ou mentira. A frase é o seguinte: abre aspas. Brasil, uma das maiores escolas documentais do mundo. Você acredita ou você acha que essa frase não tem nada a ver? Você acha que sim, o Brasil é uma das grandes escolas documentais do mundo ou você acha que não? Não, ainda falta muito. E aí? Eu, quando li essa frase, eu fiquei, caramba, será que é? E vou te contar agora a verdade. Tanto no Brasil como no mundo, o cinema documental, de certa forma, sempre esteve à margem da história geral do cinema. Mas a partir do século XXI, ou seja, o cinema, o documentário, ele estava sempre ali meio que pro lado. Ele não era tão importante quanto o cinema. Cinema no mundo todo, né? Tem todo o seu glamour e todo o seu poder, atores, atrizes, diretores, roteiristas e tudo mais. O documentário ficava ali à margem, ele não era tão importante. As pessoas lembravam, mas não davam tanta bola. A partir do século XXI, ou seja, muito recentemente, essa condição vem se modificando. Há uma maior quantidade de títulos documentais, de plateias alcançadas e uma crescente participação em festivais de cinema, inclusive concorrendo em categorias de melhor filme. E aí eu abro um grande parênteses para comentar com vocês o que aconteceu nesse Oscar de 2020, né? Estamos em maio de 2020 e fevereiro de 2020, que é quando o Oscar acontece, aquela premiação que eu particularmente adoro. Adoro ver os vestidos das atrizes, adoro ver os filmes, ver se eu acertei. Melhor filme do ano, melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante. E agora nós temos, agora não, né? De um tempo pra cá, a gente começou a prestar mais atenção no documentário do ano. Então, além do documentário estar crescendo, né, enquanto produção, está ganhando um pouco mais de plateia, um pouco mais de pessoas assistindo, os documentários também ganharam esse espacinho dentro do Oscar, que é essa premiação baladíssima. Enfim, você entendeu? E aí, esse ano em especial, o ano de 2020, nós tivemos uma mulher brasileira representando o Brasil com um documentário chamado Democracia em Vertigem. E é legal a gente pensar, quando eu falei que o documentário ele não expressa 100% da realidade, esse documentário, inclusive, ele tá disponível na Netflix, se você quiser assistir. Tô fazendo aí uma propaganda, mas não é propaganda, é porque é bem legal assistir documentários, ainda mais de mulheres, e produzindo documentário aqui no Brasil, né? A Petra, que foi a documentarista que estava ali por trás de toda essa produção desse documentário que foi indicado ao Oscar, infelizmente ele não ganhou, mas eu imagino o quão importante foi para ela chegar numa premiação desse tamanho e a divulgação do trabalho dela e a divulgação das bandeiras que ela levanta. Esse documentário, só dando um pequeno spoiler, porém não muito, se você quiser ver, não vai mudar nada, ele conta um pouco sobre aquele período do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então a Petra, ela conseguiu entrar um pouco ali nos bastidores e mostrar através de relatos, através de imagens, através de fotos e músicas e tudo mais. É um documentário longo, mas é um documentário bem legal de assistir. E ela foi mostrando um pouco desses bastidores, que era um assunto que foi, enfim, um assunto de comoção nacional. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo ali dentro, né, do Palácio do Planalto e tudo mais, do Congresso. E foi um documentário que explicou um pouco para todo mundo fora do Brasil o que estava acontecendo com a política brasileira. Ou seja, um documentário que conseguiu mostrar uma visão da realidade. Quer dizer que o documentário da Petra, o Democracia em Vertigem, ele é 100% real e é tudo que eu tenho que acreditar sobre aquele momento da história do Brasil? Não. Foi o que eu disse, o documentário é uma visão. Então é a visão daquela documentarista, a Petra, sobre esse momento da história que vale sim a pena ser assistido e que, enfim,
foi indicado, né? Muitas pessoas falam que só a indicação ao Oscar já é um super prêmio. Ela não ganhou aquela estatueta, não tem uma estatueta pra colocar aqui, mas pra fingir aquela estatueta de ouro. Eu acho que é de ouro, né? Bonita, diferentona, mas já valeu a pena, né, pela indicação. E aí eu fui pesquisar também, além da Petra, né, que estava representando o Brasil no Oscar desse ano, outros nomes de documentaristas, né? Porque eu perguntei, Brasil, uma das maiores escolas documentais do mundo, você concorda ou não concorda com essa afirmação? E eu achei um outro nome, ó. O documentarista e antropólogo Kiko Goifman, ele ganhou ano passado, né? Porque esse ano provavelmente não deve ter essas premiações que precisam de aglomeração, né? Ele ganhou o prêmio de melhor documentário no 78º Festival Internacional de Cinema de Berlim. E ele é um professor convidado, então ele dá aulas de documentário fora do Brasil. Ele é uma pessoa extremamente reconhecida, brasileiro aqui, nosso do Brasil, que tem um trabalho, né, árduo aí de reconhecimento do cinema e de valorização das temáticas brasileiras. O Kiko, foi ele que disse essa frase que eu perguntei se é verdade ou se é mentira. Ele disse que vê, né, com bons olhos o momento do documentário brasileiro e declara que essa afirmação é verdadeira. Sim, o Brasil é uma das maiores escolas documentais do mundo. Eu adorei quando eu li isso. Eu falei, caramba, estamos bem representados aí no meio do documentário. Agora a gente vai para aquela parte da nossa aula que eu disse o seguinte. Quando eu vou assistir 2 documentários, né? Quando eu vou analisar 2 documentários, o que eu preciso ver? O que eu preciso pensar? Quando a gente viu o Eu Favela na semana passada, eu não mostrei ele inteiro pra vocês, mas eu disse que você pode pesquisar no YouTube, Eu, Favela. Ele tem, se eu não me engano, 5 ou 6 minutos, ele é bem curtinho. Inclusive, abrindo um parênteses aqui de novo, a apostila de vocês, nesse capítulo 17, dá como indicação um documentário que chama Muito Além do Peso. Ainda entrando nessa temática de obesidade infantil, ele tem 2 versões, uma versão mais curta e uma versão estendida. Ambos os links estão lá na apostila, então tem como você digitar no seu navegador. E aí, né, pensando nessa questão de assistir um documentário, seja os documentários da Netflix, ou esses documentários que a apostila tá indicando, ou Eu Favela, que eu mesma te indiquei, o que eu tenho que olhar nesse documentário, Fernanda? Tudo bem, eu já entendi qual é a função de um documentário, quais são as características de um documentário, eu já entendi que um documentário nem sempre ele tem essa missão, né, de passar a realidade e sim uma versão subjetiva da realidade, mas aí o que eu posso analisar quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver vendo o documentário? E eu elenquei aqui, coloquei no meu slide alguns pontos que eu queria que você pensasse. O primeiro deles é a duração estimada, ou seja, se o documentário ele é longo, ele tem um objetivo. Se ele é curto, ele tem outro objetivo. Eu falei que eu tô gravando aqui pelo meu celular. Se eu tô fazendo um documentário curto, provavelmente é um documentário que eu consigo ver no YouTube rapidinho, que eu consigo ver no celular, coloco o fone e vejo no ônibus enquanto eu tô indo pro trabalho. Mas se é um documentário longo, ele provavelmente requer um pouco mais de atenção, ele teve um pouco mais de trabalho na produção. E ele tem ali um papel, né, um pouco mais longo para ser passado para as pessoas que estão assistindo. Outro ponto muito importante é a estrutura. Como é que é a estrutura desse documentário? Eu tenho só falas, só relatos? Eu tenho só imagens? Eu tenho alguém narrando? Lembra que eu falei que alguns alunos não gostam muito desse tipo de documentário? Aquela vozinha narrando imagens em preto e branco, aquela old school dos documentários? Como é que é a minha estrutura? Quem são as pessoas que participam desses documentários? Tem um profissional falando sobre o tema? Ou são pessoas da vida real, do cotidiano? Quem são as figuras principais desse documentário, né? Tem efeito sonoro? Tem música? Não tem música? Se tem música, por que que tem essa música? Aí o pensamento crítico, por que tem música? Ou por que não tem música? E que tipo de música tá vinculada, por exemplo? Tem recursos gráficos? Ele foi editado e tem uma abertura legalzona, uma abertura diferentona? Ou não tem abertura diferentona? O que essa abertura tem como objetivo? Quais são as seleções de imagens que essa equipe de produção, né, o que o documentarista resolveu expor? Lembra que a gente conversou na semana passada da pré-produção, da produção e da pós-produção? Na pós-produção é aquele momento que a gente assiste o documentário de novo, né? Que a gente senta, que eu imagino deve ser um trabalhão, assistir tudo que se produziu e pensar, não, isso aqui vale a pena, isso aqui não ficou tão bom, descarta. Ah, isso aqui ficou mais ou menos. Talvez volta lá pra gravar de novo, enfim, né? Tem essa possibilidade. Então, que você tá vendo naquele documentário não foi por acaso. Eu não peguei meu celular e saí gravando. Oi, gente, vamos. Não, tem um objetivo. E qual é o objetivo dessa seleção de imagens? Então, esses são pontos bem interessantes. Então, hoje, a gente conseguiu definir, relembrar, né, no caso,
o que é um documentário, qual é a função de um documentário, quais são as características de um documentário. Tivemos uma conversa muito interessante, muito rica sobre a questão da realidade do documentário, dela estar intrínseca ou não, intrínseca é conectada à realidade, nem sempre ela precisa estar ali do ladinho do documentário, né? O documentário é uma visão, uma forma minha de expressar aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso sobre cada um dos temas que vão ser expostos no documentário e os pontos de análise para você aí na sua casa durante essa quarentena, esse isolamento social, caso você goste dessa nossa conversa e for assistir um documentário, os pontos que você precisa ver. Então, a duração estimada desse documentário, a estrutura, figuras principais, efeitos sonoros, recursos gráficos e seleção de imagens. Eu acho que já foi bastante coisa por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz em poder conversar com vocês sobre documentário. Eu volto. Semana que vem a gente fecha nosso conteúdo sobre documentário e até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada.